Sabe aquele tipo de livro que ele marca a sua infância e que talvez você não tenha mais ele na sua casa, mas por obras do destino você encontra ele em um sebo online e você sente a necessidade de comprar? Hoje eu vou desembrulhar com vocês aqui nesse vídeo o livro que marcou a minha infância como leitora. Bom, vamos desembrulhar esse livro aqui que eu esperei mais de uma semana para abrir ele aqui para gravar o vídeo para vocês, desembrulhando esse livro. E esse livro eu tenho um carinho tão imenso por ele que eu acho que eu vou chorar. Porque eu li ele ali na minha infância. Eu li, assim, outros livros, como o da Ruth Rocha, entre outros ali. Mas esse livro, eu tenho um carinho especial por ele, porque ele marcou, assim, minha infância de uma forma tão incrível. E ele é uma historinha... Ai, tem até aqui também. E ele é uma historinha curta, é um livro de poucas páginas, mas eu tenho um carinho imenso por ele. E aqui ele vem até bem embrulhadinho. Eu consegui encontrar ele em um sebo na Amazon por apenas R$10. Eu fiquei assim, tão maravilhada, que eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, eu preciso comprar esse livro, porque eu li ele na minha infância. E hoje o livro que eu vou mostrar pra vocês é esse livrinho aqui, O Fantasma de Tio William, do Rubens Francisco, e da editora Vagalume, que era uma editora que fazia muito sucesso nos anos 90. Para quem tinha a coleção de livros da Vagalume naquela época, ela fazia muito sucesso. Bom, eu não nasci nos anos 90, eu sou do final ali dos anos 90, mas esse livrinho aqui, eu lia ele muito, porque minha irmã, ela estudou numa escola, e na escola eles deram esse livro aqui para os alunos lerem, fazer uma pesquisa, e como ela nunca devolveu, ele ficava em um lugar onde eu sempre ia lá, pegava alguma coisa, pegava meus brinquedos, até que um certo dia eu achei esse livro lá, ele ficava embaixo da escada, eu achei esse livro lá, e eu comecei a lê-lo, e na minha cabeça, eu senti a necessidade de ler ele em uma semana. Eu li a história, é uma história incrível que vem contando a história dessa família aqui, dessa família do tio William. O tio William, como vocês podem ver aqui, ele é um fantasma, ele já faleceu. E é uma história que se passa aqui no Brasil. É uma história muito incrível, sabe? E ele tem, eu sei que ele tem, eu não abri ele, mas eu sei que ele tem aqui várias pinturas, imagem aqui dos personagens. E abri ele aqui agora, vou mostrar pra vocês aqui. Olha, vou mostrar pra vocês aqui. Ele é assim mesmo, bem amarelado. Olha, que incrível, gente. Gente, que incrível. Ai, eu tô olhando pra cá, tô olhando pra lá. E vê-lo e sentir essa nostalgia de um livro que a gente lê na nossa infância é uma coisa muito incrível. Porque esse livro ele me marcou de uma forma que eu não imaginava que um dia eu fosse encontrar ele sendo vendido em um sebo por um preço acessível até. Ele não importava para mim o preço que ele fosse, mas eu sempre quis ter esse livro de novo porque eu não tenho mais um antigo, o primeiro livro que na época ele ficou muito, eu usava tanto ele, e ele também já estava muito gasto, então ele já tinha folhas soltando, a capa estava soltando, então minha mãe fez uma arrumação e ele foi pro lixo. E depois eu fui saber que ele foi pro lixo. E quando eu fui saber que ele foi pro lixo, eu fiquei muito triste. Eu falei, caraca, eu acho que eu nunca mais vou achar esse livro. Mas depois de mais de 15 anos, gente, eu encontrei esse livro aqui. E eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês da história dele, que se passa aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Porque esse pessoal aqui, eles são estrangeiros. Mas o tio William, ele era um homem rico, ele tinha aqui, morava meio que em um castelo aqui no Brasil, e ele deixou como herança pro sobrinho dele. Então eu vou contar um pouquinho pra vocês essa história dele aqui. Esse livro, ele foi escrito pelo Rubens Francisco Luchetti, ou Lucete. Me desculpem caso eu tenha pronunciado o nome dele errado, porque é um sobrenome um pouquinho complicado, mas nem tão difícil assim pra quem sabe. E vem contar um pouco da história da família Wilson, uma família britânica que a família do tio William
de um dos seus familiares casou com uma brasileira na época, e a história se passa nos anos 40, onde vem aqui contando agora a história da família do John. O John é esse rapaz aqui, esse loiro, o último ali descendente da família Wilson. Ele é casado com a Magna, que é essa mulher aqui, mas ele acaba se interessando pela Carmen de Luna, uma mulher, essa lourinha aqui, uma mulher que vive ali, ela é uma atriz, ela trabalha em teatro, uma mulher assim bem bonita, ela é jovem, ela tem ali entre seus 25 anos de idade, ela é uma mulher muito cobiçada por outros homens, e o John, como ele não fica longe disso, ele acaba se interessando por ela também. E elas duas têm uma grande diferença, tanto a Magna quanto a Carmen, porque a Magna é uma mulher mais reservada, ela é muito assim, gosta mais de ser, ela é caseira, ela não é extravagante, então ela é bem assim, mais pé no chão. Enquanto a Carmen é uma mulher mais assim extravagante, gosta de luxo, gosta de viver uma vida assim, digamos, adoidada. E o John acaba se interessando por ela, ele é um homem ali de 30 anos de idade, ele acaba se interessando por uma mulher mais jovem do que ele, e ele quer ali pedir a mulher dele a separação, mas ela já sabia que ele estava ali interessado pela Carmen, no livro ela fala, ou seja, se ele pediu o divórcio, queria pedir, ele conversou com ela para pedir o divórcio, ela já sabia que ele já tinha essa amante. E o tio William, né, esse fantasma aqui, ele ali, né, ninguém está vendo ele, mas em um certo dia acaba que a Magna acaba encontrando o tio William. E ele ali oferece ela uma ajuda, mas em troca ela deveria ajudar ele. Então ele propôs para ela essa ajuda dela ali salvar o casamento dela, enquanto ela ajuda ele a fazer uma tarefa que ele não conseguiu concluir, né? Até porque ele tá morto aqui há mais de 40 anos e ele era um cientista. Então, eles acabam ali, ela acaba aceitando essa troca de favores e ele ali faz uma fórmula secreta ali para ela poder dar a Carmen e as duas trocarem de corpo. E essa história, gente, eu acho que eu não mencionei aqui. E se eu mencionei, vou mencionar de novo. Ela se passa aqui em São Paulo, em Pirituba. Bom, eu não moro em São Paulo, tô bem longe de São Paulo. Mas é uma história assim, muito engraçada, porque sai de um outro país para vir aqui pro Brasil. Então é uma história muito legal que o Francisco ele escreveu essa história para irmã dele, quando ela estava ali passando por um momento difícil da vida dela, ela estava doente e ela ia morrer a qualquer momento. Então ele escreveu essa história, depois ela foi ali, foi bem recebida pelo público porque ela foi transferida para folhetim, então a história foi organizada e se transformou aqui nesse pequeno livrinho de 85 páginas. E a história dessa família é muito interessante, da família aqui, o Wilson, do livro. É uma história tão assim, completa, que você em um único dia você acaba lendo. O livro é fino, gente, em um único dia você lê esse livro. Eu não quero dar muito spoiler do que acontece aqui nesse livro, porque um dia, quando eu ler, eu vou sentar para ler esse livro ainda esse ano e eu trago aqui uma resenha completa sobre esse livro para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho das imagens que tem aqui nesse livro. Tem pinturas, tem uma imagem aqui que eu ainda não cheguei, eu não vi ainda, mas só sei que tem aqui o cachorrinho dela. Eu acho que eu vou achar aqui, que é um Sunshine, acho que era assim que eu pronunciava quando era criança. Sunshine, o cachorro Sunshine. Ai, gente, olhar esse livro é incrível, porque tá batendo tanto assim uma nostalgia que eu tô lembrando da minha infância. Olha só que incrível. Aqui a cachorrinha. Aqui. Ele tá assim, a página dele é toda amarelada. Pelo meu ver, ele já passou por mãos de diversas pessoas. Creio eu, espero que sim. E eu acho que todo mundo teve ali a sua experiência lendo esse livro. Talvez uma experiência incrível, talvez não. A minha foi incrível. Olha só, ela tem assim folhas bem amareladas, bem coisa bem antiga mesmo, do jeitinho que eu gosto. E é um livro assim que tá
me deixando assim bem nostálgica. Eu tô muito feliz de ter conseguido encontrar esse livro. E vocês não sabem a imensa gratidão que eu tô sentindo hoje de estar aqui gravando esse vídeo pra vocês, pra mostrar um livro que marcou minha infância. Porque, ao meu ver, eu nunca conseguiria encontrar esse livro. Eu acho que eu só iria algum dia gravar um vídeo aqui e falar de um livro que eu li na infância. Só apenas, sem ter o livro em mãos. Mas hoje eu tô aqui com livros em mãos e contando pra vocês a minha experiência lendo esse livro na minha infância, que foi uma experiência incrível e que me deixa muito feliz de estar aqui hoje olhando para esse livro aqui pessoalmente e vendo quão incrível ele foi. E a série Vagalume, gente, a editora Vagalume, ela não teve só um único livro lançado, ela teve vários. E o Rubens, ele também não teve só esse livro aqui, ele teve vários livros lançados. E uma curiosidade que eu trago aqui pra vocês, pra quem me conhece pessoalmente, eu não gravo muito vídeo aqui, mas fica aqui agora pra vocês uma curiosidade minha. Eu sou apaixonada pelos livros do Edgar Allan Poe. E o Francisco, ele também era um amante dos livros do Edgar. E eu só fui saber essa informação depois, anos depois, né? Porque na minha época não tinha internet. Na sua época também, creio eu, que não tinha internet como a gente tem hoje avançado. E eu só fui saber que ele era apaixonado pelas histórias do Edgar depois de muitos anos em uma pesquisa na internet. Que eu achei assim... Eu falei, vou pesquisar sobre o autor. Então eu pesquisei e encontrei ali que, contando um pouquinho da história dele, que ele era fascinado pelas histórias dos livros do Edgar Allan Poe. Então a gente se completa. Mas infelizmente o Francisco, ele faleceu já há alguns anos. Ele faleceu em 2024. E eu tenho aqui o privilégio de estar tendo aqui uma de suas obras, a minha obra favorita dele, e que eu tenho um carinho imenso de expressar aqui minha imensa gratidão por ele ter escrevido esse livro. Muito obrigada. E se você que chegou aqui hoje, através desse vídeo ou através de algum outro vídeo meu que eu já postei aqui, mas eu esqueço aqueles vídeos lá, porque naquela época lá eu estava em treinamento aqui, eu não sabia muito me expressar. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários qual livro marcou a sua infância, qual livro que você tem aí na sua estante, na sua casa, que te traz sensações boas, que te traz lembranças incríveis. Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.